Bancasesp, TRE 2015. No que se refere aos princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, com a finalidade de constituir uma comunidade latino-americana de nações, constitui um princípio fundamental da República Brasileira. Item correto. De acordo com o parágrafo único do artigo 4º, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Bancasesp, FUB 2015. De acordo com a Constituição Federal de 88, o poder emana do povo, mas é dividido em três funções: executiva, legislativa e judiciária, que, bem delimitadas, são impedidas de exercer competências umas das outras. Item errado. O princípio da separação dos poderes adotado no Brasil pode ser caracterizado como flexível e não como rígido, pois os poderes exercem suas funções típicas com preponderância, mas não com exclusividade. Bancasesp, TRE 2015. De acordo com a Constituição Federal de 88 e dos princípios fundamentais por ela reconhecidos, é correto afirmar que o princípio do pluralismo político expresso na Constituição Federal refere-se não apenas a preferências de cunho partidário, mas também a uma sociedade plural com respeito às diferenças, à pessoa humana e à liberdade. Item correto. O pluralismo político não se limita a garantir a pluralidade de preferências políticas e ou ideológicas. O pluralismo representa o direito a uma sociedade plural com respeito às diferenças, à pessoa humana e à liberdade. Bancasesp, DPE 2015. O Estado brasileiro reconhece que a família tem como base a união entre o homem e a mulher, fato que exclui a união de pessoas do mesmo sexo do âmbito da proteção estatal. Item errado. O STF considera que as uniões homoafetivas são entidades familiares, em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à busca pela felicidade. Bancasesp, STJ 2015. Ações afirmativas são mecanismos que visam viabilizar uma isonomia material em detrimento de uma isonomia formal por meio do incremento de oportunidades para determinados segmentos. Item correto. As ações afirmativas, por exemplo, cotas raciais para ingresso em universidades, são mecanismos tendentes à concretização da isonomia material. São discriminações positivas que buscam dar igualdade de oportunidades para segmentos específicos da sociedade. Bancasesp, Tribunal de Justiça 2014. Lei que trata da realização de pesquisas com células-tronco embrionárias viola o direito à vida e, assim, a ordem constitucional vigente. Item errado. O STF considera que não ofende o direito à vida e à dignidade da pessoa humana a pesquisa com células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados neste procedimento. Bancasesp, PRF 2019. Em caso de iminente perigo público, a autoridade pública competente poderá usar a propriedade particular desde que assegure a consequente indenização, independentemente da comprovação da existência de dano, que nesse caso é presumido.
Item errado. Na requisição administrativa, a indenização é ulterior, apenas se houver dano. Constituição Federal de 88, entre aspas. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Bancasesp CGM de João Pessoa, 2018. Os direitos e as garantias fundamentais constitucionais estendem-se aos estrangeiros em trânsito no território nacional, mas não às pessoas jurídicas, por falta de previsão constitucional expressa. Item errado. Há consenso na doutrina de que os direitos fundamentais abrangem qualquer pessoa que se encontre em território nacional, mesmo que seja um estrangeiro residente no exterior. Mas, diferentemente do que diz o enunciado, vários direitos e garantias fundamentais estendem-se também às pessoas jurídicas. Por exemplo, direito à honra. Bancasesp, TCM 2018. Acerca dos direitos individuais e coletivos, julgue o item a seguir. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial com trânsito em julgado. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 19 da Constituição, entre aspas, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial com trânsito em julgado. Bancasesp, MPU 2018. Policiais têm a prerrogativa de adentrar na casa de qualquer pessoa durante o período noturno, desde que portem determinação judicial ou o morador consinta. Item errado. A entrada na casa do morador mediante determinação judicial somente poderá ocorrer durante o dia. Bancasesp STJ 2018. A prova obtida por interceptação telefônica decretada por juízo incompetente é ilícita, ainda que o ato seja indispensável para salvaguardar o objeto da persecução penal. Item correto. Se a interceptação telefônica for determinada por juiz incompetente, a prova resultante será ilícita. Bancasesp STJ 2018. Constitui crime de resistência bloquear o ingresso de oficial de justiça munido de mandado de intimação no domicílio durante o período noturno do sábado. Item errado. Constituição Federal de 88. Entre aspas. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Logo, o oficial de justiça não poderá, mesmo que munido de mandado de intimação, ingressar no período noturno em domicílio sem consentimento do morador. Logo, não fica configurado o crime de resistência na situação apresentada. Bancasesp, Cefaz 2018. Com relação ao direito à associação, é correto afirmar que as atividades das associações somente poderão ser suspensas por decisão judicial. Item correto. Constituição Federal. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Bancasesp, DPE 2018. As medidas de discriminação reversa que, com o objetivo de proteger grupos historicamente discriminados ou vulneráveis,
promovem políticas compensatórias focais são denominadas: letra A, liberdade de consciência; letra B, ações afirmativas; letra C, movimentos raciais; letra D, segregação positiva; ou letra E, igualdades materiais. A alternativa correta é a letra B. As medidas que têm como objetivo promover uma discriminação positiva, discriminação reversa, com o intuito de dar um tratamento mais benéfico para proteger grupos vulneráveis e historicamente discriminados ou menos favorecidos, são denominadas ações afirmativas. Banca CESP, Polícia Civil 2018. De acordo com o entendimento do STF, a Polícia Judiciária não pode, por afrontar direitos assegurados pela Constituição Federal, invadir domicílio alheio com o objetivo de apreender, durante o período diurno e sem ordem judicial, quaisquer objetos que possam interessar ao poder público. Essa determinação consagra o princípio do: letra A, legalidade; letra B, reserva da jurisdição; letra C, ampla defesa; letra D, contraditório; ou letra E, direito ao sigilo. A alternativa correta é a letra B. A invasão de domicílio durante o dia, em regra, sujeita-se ao princípio da reserva de jurisdição, só podendo ser determinada pelo Poder Judiciário. Banca CESP, PGM João Pessoa, 2018. À luz da Constituição Federal de 1988 e da jurisprudência dos tribunais superiores, julgue os itens a seguir a respeito dos direitos e das garantias fundamentais. É correto afirmar que a interceptação de comunicações telefônicas, submetida à cláusula constitucional de reserva de jurisdição, é admitida, na forma da lei, para fins de investigação criminal e apuração de atos de improbidade administrativa. Item errado. A Constituição Federal de 88 determina que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. Banca CESP, PGE, Procurador 2018. Os direitos destinados a assegurar a soberania popular mediante a possibilidade de interferência direta ou indireta nas decisões políticas do Estado são direitos políticos de primeira dimensão. Item correto. A questão trata dos direitos de primeira geração ou dimensão, os direitos civis e políticos. Esses direitos buscam restringir a ação do Estado sobre o indivíduo, impedindo que ele se intrometa de forma abusiva na vida privada das pessoas. São as chamadas liberdades negativas. Banca CESP, ABIN 2018. O direito à liberdade de expressão artística previsto constitucionalmente não exclui a possibilidade de o poder público exigir licença prévia para a realização de determinadas exposições de arte ou concertos musicais. Item errado. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Embora a liberdade de expressão seja relativa, como qualquer outro direito,
o poder público não poderá exigir licença prévia para sua expressão. Banca-CESP, ABIN 2018. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro não é considerada prova ilícita, desde que ausente causa legal específica de sigilo. Item correto. O STF entende que é ilícita a prova consistente no teor de gravação de conversa telefônica realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro, se não há causa legal específica de sigilo nem de reserva da conversação, sobretudo quando se predestine a fazer prova em juízo ou inquérito a favor de quem a gravou. Por exemplo, de causa específica de sigilo, conversa entre um advogado e seu cliente. Banca-CESP, ABIN 2018. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a denúncia anônima não pode ser base exclusiva para a propositura de ação penal e para a instauração de processo administrativo disciplinar. Item correto. De acordo com o STF, as autoridades públicas não podem iniciar qualquer medida de persecução, penal ou disciplinar, apoiando-se apenas em peças apócrifas ou em escritos anônimos. Banca-CESP, TRT, 7ª Região, 2017. Quanto à geração ou à dimensão dos direitos fundamentais, os direitos sociais são considerados de quarta geração ou dimensão. Item errado. Os direitos sociais são direitos fundamentais de segunda geração. Isso porque compreendem prestações positivas do Estado aos indivíduos, políticas e serviços públicos. Banca-CESP, Procurador do Município de Fortaleza, 2017. O princípio da legalidade diferencia-se do da reserva legal. O primeiro pressupõe a submissão e o respeito à lei e aos atos normativos em geral. O segundo consiste na necessidade de a regulamentação de determinadas matérias ser feita necessariamente por lei formal. Item correto. Princípio da legalidade. Utiliza a palavra lei em um sentido mais amplo, abrangendo todo e qualquer ato normativo estatal que obedeça às formalidades que lhe são próprias e contenha uma regra jurídica. Reserva legal. Exige expressamente que determinada matéria seja regulada por lei formal ou atos com força de lei, como decretos autônomos, por exemplo. A palavra lei é usada em um sentido mais restrito. CESP, TRE, 2017. A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos, é correto afirmar que a expressão de atividade artística é livre, não estando sujeita à censura ou licença. Item correto. É o que determina o inciso 9 do artigo 5º da Constituição Federal de 88, entre aspas. É livre a expressão da atividade intelectual artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. CESP-TRE 2017. Lei Complementar número 105 de 2001, artigo 6º. As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames forem considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente,
Conforme o entendimento do STF, o dispositivo anteriormente transcrito não ofende o direito ao sigilo bancário. Item correto. A LC número 105 de 2001 permite que as autoridades fiscais procedam à requisição de informações a instituições financeiras. Em 2016, o STF reconheceu a constitucionalidade dessa lei. Os dados fornecidos pelas instituições financeiras às autoridades fiscais continuam sob cláusula de sigilo, mas, se antes estavam protegidos pelo sigilo bancário, passam a estar protegidos por sigilo fiscal. Logo, não há quebra de sigilo bancário pelas autoridades fiscais. CESP-TCE 2017. A liberdade para o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão está condicionada ao atendimento das qualificações profissionais estabelecidas por lei, mas nem todos os ofícios ou profissões, para serem exercidos, estarão sujeitos à existência de lei. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 13, a Constituição Federal de 88, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas as qualificações profissionais estabelecidas por lei. A liberdade profissional é norma de eficácia contida. A princípio, qualquer pessoa pode exercer qualquer profissão. Contudo, a lei pode estabelecer qualificações a serem atendidas para o exercício de uma determinada profissão. Diante da inexistência de lei, o exercício profissional é livre. CESP-TCE 2017. A liberdade de reunião e o direito à livre manifestação do pensamento excluem a possibilidade de pessoas se reunirem em espaços públicos para protestar em favor da legalização do uso e da comercialização de drogas no país. Item errado. Segundo o STF, a defesa da legalização das drogas em espaços públicos, marcha da maconha, é compatível com a liberdade de expressão e com o direito de reunião. CESP-TCE 2017. Constitui prerrogativa constitucional dos tribunais de contas o acesso a dados relacionados a operações financiadas com recursos públicos, as quais não estão protegidas pelo direito à inviolabilidade da intimidade e da vida privada das pessoas, consolidado, por exemplo, na garantia ao sigilo bancário. Item correto. Segundo o STF, o TCU tem competência para requisitar informações relativas a operações de crédito originárias de recursos públicos. Tais operações financeiras não estão protegidas por sigilo bancário. CESP-TCE 2017. Caso, em determinado estado da federação, um grupo de pessoas constitua uma associação para certo fim que se comprove ilícita por meio de processo regular, somente decisão judicial poderá suspender as atividades da associação, independentemente do trânsito julgado da ação. Item correto. A questão cobra o conhecimento do inciso 19 do artigo 5º da Constituição Federal de 88, segundo o qual as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Não há necessidade do trânsito em julgado, que é exigido apenas para a dissolução compulsória de associação. CESP-TCE 2017. Lei aprovada pelo Congresso Nacional para conferir proteção especial às mulheres, seja qual for o tratamento diferenciado entre os gêneros, contrariará a Constituição Federal, que prevê a igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações.
Item errado. É possível que lei estabeleça tratamento diferenciado entre homens e mulheres, desde que haja razoabilidade, como para promover a igualdade material, por exemplo. CESP-TJ 2017. Ainda que sem autorização judicial, admite-se o ingresso no período noturno de agente policial em escritório de advocacia para a instalação de equipamento de captação de sinal acústico. Item errado. O STF considera que, havendo ordem judicial, é possível o ingresso de autoridade policial em escritório de advocacia durante o período noturno para a instalação de equipamento de captação de sinal acústico. CESP-TJ 2017. Dado o dever fundamental de pagar tributos, não é oponível o sigilo de informações bancárias à administração tributária. Item correto. O STF considerou constitucional lei que prevê que as autoridades fiscais poderão requisitar às instituições financeiras informações protegidas por sigilo bancário. CESP-MPE 2017. Considerando que a liberdade de expressão é uma importante garantia fundamental protegida pela Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso 4, é correto afirmar que, segundo o entendimento do STF, a Constituição Federal permite a manifestação pública pela descriminalização de determinados tipos penais sem que se configure apologia ao crime. Item correto. O STF decidiu ser inconstitucional qualquer interpretação do Código Penal que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas ou de qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações e eventos públicos. Assim, para o STF, a Constituição Federal de 88 admite que o direito de reunião seja exercido para defender a legalização de drogas sem que isso se configure apologia ao crime. CESP-MPE 2017. Considerando que a liberdade de expressão é uma importante garantia fundamental protegida pela Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso 4, é correto afirmar que lei que proíba manifestações anônimas deverá ser declarada inconstitucional por violação à liberdade de expressão. Item errado. A Constituição Federal de 88 veda o anonimato em seu artigo 5º, inciso 4, por isso, a referida lei não seria inconstitucional. CESP-MPE 2017. Considerando que a liberdade de expressão é uma importante garantia fundamental protegida pela Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso 4, é correto afirmar que a liberdade de expressão protege discursos racistas e antissemitas, desde que eles não incitem a violência, de acordo com o entendimento do STF. Item errado. O direito à liberdade de expressão não é absoluto. Segundo o STF, esse direito não pode abrigar em sua abrangência manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. O preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o direito à incitação ao racismo. Bancacesp, TCE 2016. O Tribunal de Contas da União, TCU, ao realizar auditoria em instituição bancária constituída sob a forma de empresa estatal visando o fomento econômico e social, requisitou diretamente à citada empresa o fornecimento de dados bancários relacionados à operação financeira firmada com pessoa jurídica de direito privado, mediante o emprego de recursos de origem pública. Os dados requisitados devem ser fornecidos em razão da expressa competência constitucional do TCU
para decretar a quebra do sigilo bancário. Tem errado. Os dados requisitados pelo TCU devem ser fornecidos, mas isso se deve ao fato de que as operações financeiras envolvendo recursos financeiros não estão gravadas por sigilo bancário. O TCU não tem competência constitucional expressa para decretar a quebra do sigilo bancário. Bancasesp, TCE 2016. O Tribunal de Contas da União, TCU, ao realizar auditoria em instituição bancária constituída sob a forma de empresa estatal visando o fomento econômico e social, requisitou diretamente à citada empresa o fornecimento de dados bancários relacionados à operação financeira firmada com pessoa jurídica de direito privado mediante o emprego de recursos de origem pública. O fornecimento dos dados requisitados não viola o direito fundamental à intimidade e à vida privada. Item correto. Não há violação à intimidade e à vida privada, pois as operações financeiras envolvendo recursos públicos devem obedecer ao princípio da transparência. Bancasesp, TJ-DFT 2016. Em atenção aos direitos e garantias fundamentais da Constituição Brasileira, é correto afirmar que há direitos fundamentais cuja titularidade é reservada aos estrangeiros. Item correto. De fato, há direitos fundamentais reservados aos estrangeiros. Por exemplo, norma constitucional que proíbe a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Bancasesp, TCE 2016. Em caso de flagrante delito no interior do domicílio de determinado indivíduo, no período noturno, a autoridade policial poderá adentrá-lo independentemente de determinação judicial. Item correto. Em caso de flagrante delito, não há necessidade de ordem judicial para que a autoridade policial ingresse no domicílio de determinado indivíduo, seja durante o dia ou durante a noite. Bancasesp, TCE 2016. Depende de decisão judicial com trânsito em julgado a suspensão das atividades de associação que tenha praticado alguma ilegalidade. Item errado. A suspensão das atividades de associação depende de mera decisão judicial. A dissolução compulsória de associação é que exige decisão judicial transitada em julgado. Bancasesp, DPU 2016. O direito fundamental ao sigilo das comunicações telefônicas pode ser suspenso por determinação judicial, mas somente para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Item correto. De fato, o direito ao sigilo das comunicações telefônicas somente poderá ser suspenso para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Bancasesp, DPU 2016. A Constituição Federal assegura a liberdade de pensamento, mas veda o anonimato, uma vez que o conhecimento da autoria torna possível a utilização do direito de resposta. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal de 88, entre aspas, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. A vedação ao anonimato se justifica para permitir que aquele que expressou seu pensamento possa responder por eventuais abusos. Com efeito, o conhecimento da autoria é importante para dar ensejo ao direito de resposta
e a indenização por dano material ou moral. Bancasesp, DPU 2016. O direito fundamental à vida também se manifesta por meio da garantia de condições para uma existência digna. Item correto. O direito à vida engloba o direito de sobreviver, de ter uma vida boa e uma existência digna. Bancasesp, DPU 2016. A Defensoria Pública da União, DPU, pode, em decorrência de expressa previsão constitucional, requisitar diretamente à instituição financeira informações bancárias de cidadão brasileiro. Item errado. A DPU não tem competência para determinar a quebra de sigilo bancário. Essa medida pode ser determinada pelo Poder Judiciário, pelas comissões parlamentares de inquérito e pelo Ministério Público, no caso de conta de titularidade de ente público. Bancasesp, DPU 2016. A expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação é livre, mas a lei pode prever casos de censura ou de exigência de licença do poder público para o seu exercício. Item errado. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Bancasesp, Funpresp 2016. O direito fundamental à liberdade de crença é normal de eficácia limitada, pois, conforme a Constituição Federal, a lei pode impor o cumprimento de prestação alternativa no caso de a crença ser invocada contra dispositivo legal. Item errado. Segundo o artigo 5º, inciso 8, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Trata-se de norma de eficácia contida. Bancasesp, TCE 2016. Legalmente, ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social, é assegurado o direito de resposta ou retificação gratuito e proporcional ao agravo. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 5 da Constituição Federal de 88, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Bancasesp, TCE 2016. O beneficiário do direito de resposta, quando na modalidade da retificação espontânea e na dimensão do agravo, fica impedido de prosseguir na reparação de danos por meio de ação judicial. Item errado. O direito a requerer indenização de danos independe de o direito de resposta ter sido ou não exercido, ou seja, mesmo exercido o direito de resposta, ainda é possível que se requeira indenização. Bancasesp, TCE 2016. A norma constitucional que consagra a liberdade de reunião é norma de eficácia contida, na medida em que pode sofrer restrição ou suspensão em períodos de estado de defesa ou de sítio, conforme previsão do próprio texto constitucional. Item correto. O direito de reunião, artigo 5º, inciso 16, Constituição Federal de 88, pode sofrer restrição ou suspensão diante de estado de defesa ou estado de sítio. Logo, é norma de eficácia contida.
Banca CESP, Instituto Rio Branco, 2016. Dada a garantia constitucional do direito de associação, o vínculo associativo somente pode ser dissolvido compulsoriamente mediante sentença judicial. Item correto. A dissolução compulsória de associação somente poderá ocorrer mediante decisão judicial transitada em julgado. Banca CESP, Instituto Rio Branco, 2016. Entre os estrangeiros, apenas os residentes no Brasil fazem jus aos direitos e garantias fundamentais inscritos no texto constitucional. Item errado. Apesar da Constituição referir-se apenas a brasileiros e estrangeiros residentes no país, há o consenso na doutrina de que os direitos fundamentais abrangem qualquer pessoa que se encontre em território nacional, mesmo que seja um estrangeiro residente no exterior. Banca CESP, Polícia Civil, 2016. Quanto ao grau de aplicabilidade das normas constitucionais, as normas no texto constitucional classificam-se conforme seu grau de eficácia. Segundo a classificação doutrinária, a norma constitucional, segundo a qual é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, é classificada como norma constitucional de eficácia limitada. Item errado. A liberdade profissional é norma constitucional de eficácia contida. A princípio, qualquer pessoa pode exercer qualquer profissão. A lei pode impor restrições ao exercício da liberdade profissional, ao estabelecer qualificações profissionais a serem atendidas para que alguém exerça determinada profissão. Banca CESP, TCE, 2016. Mesmo quando envolverem recursos de origem pública, as operações financeiras realizadas por bancos públicos, mediante a concessão de empréstimo a particulares, encontram-se protegidas pela cláusula do sigilo bancário. E se sua fiscalização pelo Tribunal de Contas competente dependerá de prévia autorização judicial, que inclua o acesso aos respectivos registros. Item errado. As operações financeiras que envolvam recursos de origem pública não estão protegidas por sigilo bancário. O Tribunal de Contas poderá requisitar tais informações independentemente de prévia autorização judicial. Banca CESP, INSS, 2016. O direito à vida desdobra-se na obrigação do Estado de garantir à pessoa o direito de continuar viva e de proporcionar-lhe condições de vida digna. Item correto. O direito à vida tem uma dupla acepção: o direito de continuar vivo, de sobreviver, e o direito de ter uma existência digna, uma vida boa. Banca CESP, INSS, 2016. Em decorrência do princípio da igualdade, é vedado ao legislador elaborar norma que dê tratamento distinto a pessoas diversas. Item errado. Para realizar a igualdade material, é possível que o legislador elabore norma que dê tratamento distinto a pessoas que estão em situações diversas. Por exemplo, ações afirmativas que são discriminações positivas, tendentes a realizar a igualdade material. Banca CESP, TRE, 2016. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, é correto afirmar que os direitos sociais, econômicos e culturais são, atualmente, classificados como direitos fundamentais de terceira geração. Item errado.
Os direitos sociais, econômicos e culturais são classificados como direitos de segunda geração. Bancasesp, TRE 2016. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, é correto afirmar que o direito ao meio ambiente equilibrado e o direito à autodeterminação dos povos são exemplos de direitos classificados como de segunda geração. Item errado. O direito ao meio ambiente e o direito à autodeterminação dos povos são classificados como direitos de terceira geração. Bancasesp, TRE 2016. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, é correto afirmar que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem autonomia para determinar a busca e a apreensão em domicílio alheio, com o objetivo de coletar provas que interessem ao poder público. Item errado. As comissões parlamentares de inquérito não podem determinar a busca e a apreensão em domicílio alheio. Só as autoridades judiciais têm essa competência. Bancasesp, TRE 2016. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, é correto afirmar que a doutrina moderna classifica os direitos civis e políticos como direitos fundamentais de primeira geração. Item correto. Os direitos civis e políticos são de primeira geração. Bancasesp, Anvisa 2016. Embora não haja menção expressa no texto da Constituição Federal, determinados direitos e garantias fundamentais poderão ser estendidos às pessoas jurídicas. Item correto. Vários direitos fundamentais são estendidos às pessoas jurídicas. Logo, as pessoas jurídicas também são titulares de direitos fundamentais. Por exemplo, direito à honra. Bancasesp, Anvisa 2016. Situação hipotética. Um servidor público federal ofereceu representação ao Ministério Público contra o presidente de uma grande empresa que lhe havia oferecido uma quantia indevida a fim de obter favorecimento em um processo administrativo. O servidor apresentou como prova uma conversa telefônica por ele gravada. Assertiva. Nessa situação, em que pese a inexistência de autorização judicial, tal prova será considerada lícita. Item correto. Para o STF, é lícita a prova obtida mediante gravação telefônica feita por um dos interlocutores sem autorização judicial. Caso haja investida criminosa daquele que desconhece que a gravação está sendo feita, nessa situação, tem-se a legítima defesa. Bancasesp, Polícia Civil 2016. Observadas as ressalvas constitucionais e jurisprudenciais, os espaços que poderão ser protegidos pela inviolabilidade do domicílio incluem: inciso 1, o local de trabalho do indivíduo; 2, a embarcação em que o indivíduo resida e ou exerça atividade laboral; 3, o recinto ocupado provisoriamente pelo indivíduo; 4, o imóvel que o indivíduo ocupe por empréstimo; 5, o quarto de hotel que seja ocupado pelo indivíduo. Item correto. O conceito de casa abrange qualquer compartimento habitado, por exemplo, embarcação em que o indivíduo resida, qualquer aposento ocupado de habitação coletiva, por exemplo, quarto de hotel, qualquer compartimento privado não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade pessoal, por exemplo, local de trabalho do indivíduo. Bancasesp, DPE 2015.
Em relação aos direitos fundamentais e aos conflitos que podem ocorrer entre eles, é correto afirmar que a proibição do excesso e da proteção insuficiente são institutos jurídicos ligados ao princípio da proporcionalidade utilizados pelo STF como instrumentos jurídicos controladores da atividade legislativa. Item correto. O princípio da proporcionalidade tem uma dupla face: a proibição de excesso e a proibição da proteção deficiente. Logo, na tutela dos direitos fundamentais, não se busca apenas coibir os excessos do Estado, proibição de excesso, mas também abrange um dever de proteção por parte do Estado, proibição de proteção deficiente. Banca CESP FUB 2015. O respeito aos direitos fundamentais deve subordinar tanto o Estado quanto os particulares, igualmente titulares e destinatários desses direitos. Item correto: o Estado e os particulares são titulares de direitos fundamentais. Banca CESP FUB 2015. O princípio da dignidade da pessoa humana pode ser relativizado, porque, diante de casos concretos, é permitido o juízo de ponderação, visto que são variados os titulares desse direito fundamental. Item correto: no Brasil, não há princípios absolutos, até mesmo o princípio da dignidade da pessoa humana pode ser relativizado, uma vez que, no caso concreto, pode estar a dignidade da pessoa humana de titulares diferentes. Banca CESP FUB 2015. A ilimitabilidade é uma característica dos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal, pois esses são absolutos e, diante de casos concretos, devem ser interpretados com base na regra da máxima observância dos direitos envolvidos. Item errado. Uma das características dos direitos fundamentais é a relatividade ou limitabilidade. Os direitos fundamentais não são absolutos. Em um caso concreto, é possível que ocorra um conflito aparente entre direitos fundamentais, o qual será solucionado por um juízo de ponderação. Banca CESP MPU 2015. Na Constituição Federal, a classificação dos direitos e garantias fundamentais restringe-se a três categorias: os direitos individuais e coletivos, os direitos de nacionalidade e os direitos políticos. Item errado. Existem cinco categorias de direitos fundamentais: direitos individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e direitos relacionados à existência de partidos políticos. Banca CESP FUB 2015. O rol de direitos e garantias apresentados no título dos Direitos e Garantias Fundamentais da Constituição Federal não é exaustivo, pois existem dispositivos normativos em diferentes títulos e capítulos do texto constitucional que também tratam de direitos e garantias fundamentais. Item correto. O rol de direitos e garantias previstos nos títulos Direitos e Garantias Fundamentais não é exaustivo. Há outros direitos fundamentais espalhados na Constituição Federal de 88. Banca CESP FUB 2015. Direito fundamental pode sofrer limitações, mas é inadmissível que se atinja seu núcleo essencial de forma tal que se lhe desnature a essência. Item correto. Uma lei pode impor restrições a um direito fundamental,
mas jamais alcançar o seu núcleo essencial. É o que explica a teoria dos limites dos limites. Banca CESP, TCE 2015. Comumente, confundem-se os princípios da legalidade e da reserva legal. O primeiro, contudo, é mais abrangente e representa o dever de submissão e respeito à lei. O segundo, por sua vez, consiste na imposição constitucional de que determinadas matérias sejam regulamentadas por lei formal. Item correto. O princípio da legalidade é mais amplo do que o princípio da reserva legal. Estão sujeitas à reserva legal aquelas matérias que devem ser objeto de lei formal. Por outro lado, estão sujeitos à legalidade todas aquelas matérias que devem ser objeto de lei ou outro ato normativo. Banca CESP, STJ 2015. A defesa em espaços públicos da legalização das drogas foi considerada pelo STF como manifestação pública compatível com o direito à liberdade de pensamento. Item correto. O STF considerou que a Marcha da Maconha não pode ser considerada apologia ao crime. Trata-se de manifestação compatível com a liberdade de pensamento. Banca CESP, Procurador de Salvador 2015. Em virtude do direito de reunião e do direito de livre manifestação do pensamento, os quais devem ser garantidos a todas as pessoas, serão inconstitucionais as leis municipais que exijam comunicação prévia para a realização de reuniões em praças públicas. Item errado. O artigo 5º, inciso 16, Constituição Federal de 88, estabelece que o exercício do direito de reunião depende de prévio aviso à autoridade competente, sendo desnecessária a autorização. Logo, uma lei municipal que exija comunicação prévia para a realização de reuniões em praças públicas será constitucional. Banca CESP, Procurador de Salvador, 2015. Conforme jurisprudência do STF, desde que esteja prevista em lei nacional, será constitucional a exigência do diploma de jornalismo para o exercício dessa profissão. Item errado. Segundo o STF, é inconstitucional a exigência de diploma para o exercício da profissão de jornalista. Banca CESP, STJ 2015. Para fins do direito à inviolabilidade do domicílio, o conceito de casa não abrange locais nos quais são exercidas atividades de índole profissional, como consultórios e escritórios. Item errado. Para fins de aplicação do artigo 5º, inciso 11, Constituição Federal de 88, inviolabilidade do domicílio, o conceito de casa engloba escritórios profissionais e consultórios médicos e odontológicos. Banca CESP 2015. Os direitos sociais estão inseridos na segunda geração ou dimensão dos direitos fundamentais. Item correto. Os direitos sociais são direitos de segunda geração, pois têm como valor-fonte a igualdade. São direitos que impõem o dever de atuação ao Estado. Banca CESP, DEPEN 2015. A única forma de censura permitida no Brasil é a que envolve espetáculos teatrais, especialmente os voltados para o público infanto-juvenil, e os livros didáticos a serem utilizados no ensino fundamental. Item errado. Constituição Federal de 88. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo
ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Banca CESP, DEPEN 2015. O direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade é assegurado a todos os brasileiros, sem distinção, mas existem ressalvas quanto a essa garantia para os estrangeiros residentes no país. Item errado. Os estrangeiros residentes e não residentes também são titulares de direitos fundamentais. Banca CESP, DEPEN 2015. Ninguém pode ser submetido à tortura ou a tratamento desumano ou degradante, salvo em situação de guerra externa ou em caso de traição nacional. Item errado. Segundo o artigo 5º, inciso 3º, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante, sem exceção. Banca CESP, DEPEN 2015. No Brasil está garantida a liberdade do exercício de culto religioso, uma vez que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal de 88, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Banca CESP, DEPEN 2015. A lei penal somente pode retroagir para que o réu seja beneficiado. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 40, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. É permitida a retroatividade benigna. Banca CESP, DEPEN 2015. A inviolabilidade da correspondência e das comunicações, sejam elas telegráficas, de dados ou telefônicas, constitui direito individual fundamental, razão porque o texto constitucional veda o reconhecimento de exceções ao exercício desse direito. Item errado, Constituição Federal de 88. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Banca CESP STJ 2015. As entidades associativas, se expressamente autorizadas, possuem legitimidade para representar seus filiados na esfera judicial. Item correto. As associações, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente. Banca CESP 2015. O TCU, no exercício de suas atribuições, pode requisitar de forma fundamentada e circunstancialmente a quebra do sigilo bancário de dados constantes nas instituições financeiras oficiais. Item errado. O TCU não tem competência para determinar a quebra de sigilo bancário. CESP-DPU 2015. O direito à liberdade de expressão representa um dos fundamentos do Estado democrático de direito e não pode ser restringido por meio de censura estatal, salvo a praticada em sede jurisdicional. Item errado, de acordo com o STF, a liberdade de manifestação do pensamento, que
que representa um dos fundamentos em que se apoia a própria noção de Estado democrático de direito e que não pode ser restringida pelo exercício ilegítimo da censura estatal, mesmo que praticada em sede jurisdicional. Banca CESP 2015. A característica da universalidade consiste em que todos os indivíduos sejam titulares de todos os direitos fundamentais sem distinção. Tem errado. De fato, a universalidade dos direitos fundamentais possui como titulares todas as pessoas, porém, alguns direitos fundamentais possuem direcionamento específico para apenas determinados grupos de indivíduos. Banca CESP 2015. Com base nos direitos fundamentais à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, o STF recentemente adotou posicionamento em que entende ser necessária a autorização prévia da pessoa biografada para a publicação de obra sobre sua vida. E tem errado. O STF passou a admitir as biografias não autorizadas. Logo, não se exige autorização prévia da pessoa biografada para a publicação de obra sobre sua vida. Banca CESP 2015. É garantida a livre manifestação do pensamento, ainda que na forma anônima. E tem errado. O inciso 4 do artigo 5º da Constituição prevê que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!